Alguém disse certa vez o seguinte: sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Em parte, isso também se aplica a uma vida cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Estamos trabalhando ao longo desses vídeos a respeito de como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nosso estudo é baseado em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. E nós já trabalhamos em vídeos anteriores sobre 3 ações que apontam como que a nossa vida ela é cheia do Espírito. Nós já falamos sobre a atitude de falar entre nós com salmos, falamos sobre entoar e louvar de coração o Senhor e também a atitude de dar graças. Então eu recomendo, assim que você acabar esse vídeo, dá uma olhada nos outros aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a 4ª ação, a última ação, para permanecermos cheios do Espírito. E é a ação de sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitar aqui, no grego, significa estar subordinado, colocar-se em sujeição, obedecer. Era um termo militar também utilizado para organizar a tropa, as divisões da tropa que estavam sob o comando de um governo, de um líder. Essa palavra também significa uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades e levar uma carga. É interessante que sujeitar uns aos outros, ela vem nessa mesma sequência de permanecer cheio do Espírito. Você já pensou nisso? Estar subordinado a alguém é uma ação que coopera para permanecermos cheios do Espírito? Já pensou que o relacionamento entre um ou outro e relações de trabalho, família, cooperam para que a nossa vida seja cheia do Espírito? A gente observa nesse texto, no final do capítulo 5 de Efésios e um pouco no capítulo 6, que Paulo ele vai apontar algumas ações relacionadas a essa atitude de se subordinar, de ceder voluntariamente, de ser o suporte para alguém. São 3 tipos de relacionamento: entre a mulher e o marido, entre os filhos e os pais e também entre escravos e seus senhores. Nós vamos abordar nesse vídeo esse primeiro aspecto do relacionamento entre a mulher e o marido. Então nós vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. É um texto um pouco polêmico, Pensando nesse tempo que a gente tem vivido de empoderamento feminino, de feminismo, isso aí seria praticamente um crime falar sobre esse texto no nosso contexto. Mas é bíblico e é a posição da mulher em relação ao seu marido no casamento. Por mais que você discorde daquilo que se tem falado a respeito disso, por mais que você tenha um posicionamento político muito bem definido em relação a isso, a gente não tem como fugir ao texto bíblico, é uma referência, é um parâmetro, é algo que Deus estabeleceu. A questão é que muitas pessoas usam esse texto para rebaixar a mulher, essa questão da submissão, como um rebaixamento, quando na verdade é um posicionamento que Deus designou para o marido e para a mulher. A gente vai ler na sequência do texto que, na verdade, o foco não está tanto nisso, mas está principalmente em relação ao amor. E é o que a gente vai ler agora na parte do homem, na parte do marido, que é Efésios 5, versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu fiz questão de ler todo o texto e toda essa passagem, apesar de extensa, justamente para vocês perceberem o seguinte:
Enquanto a mulher ele vai falar a respeito de tópicos sobre submissão ao marido, em relação ao homem, ele vai dizer que esse homem ele precisa amar. E quantas vezes a palavra amor e amar aparece nesse texto? Então, na verdade, a ênfase dessa passagem não é tanto a mulher ser rebaixada a se submeter ao marido e o homem ele ser aquele como se fosse um super-herói. Mas, na verdade, ele está falando sobre sacrifício próprio, sobre entrega. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela aponta uma vida de entrega, uma vida de sacrifício. Uma mulher que se doa ao seu marido, um marido que se doa à sua mulher. O apóstolo Paulo definiu a essência do amor e desse tipo de amor naquela famosa passagem de 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Então, numa relação marido e mulher, não se busca os próprios interesses, mas se busca o interesse do outro. Então, o que o texto está salientando, está reforçando, é essa atitude voluntária da mulher de ceder, de submeter, de cooperar com o seu marido, apoiar a sua liderança de forma criativa, inteligente, como Cristo se submeteu ao Pai e obedeceu a Ele em tudo. Ser uma mulher sábia que edifica em santidade, em tranquilidade, em paz. Uma mulher que evita rixa, que evita murmuração. Uma mulher que vence batalhas em oração, em palavras de afirmação ao seu marido. E é interessante que em relação ao marido, não se fala tanto sobre que o homem ele manda na sua mulher, mas na verdade ele deve ser como Cristo, que amou a igreja. Então ele precisa se sacrificar por ela. Ele precisa ensinar a sua mulher a palavra, não só a mulher, mas os seus filhos, e exercer o seu sacerdócio com humildade, com abnegação, crescer de forma consistente e contínua na graça e no conhecimento de Deus. O marido deve se respeitar e respeitar a sua mulher, cultivar o relacionamento a dois com ternura e com força, sendo um ouvido que escuta, sendo aquele que é responsável, aquele que cuida, que abraça, aquele que protege, aquele que tem iniciativa. Então reparem que a ação de se submeter uns aos outros no temor de Cristo, nesse aspecto, marido e mulher, é muito amplo, é muito vasto. E tudo isso coopera, tudo isso comunica para a glória de Deus uma vida e um casamento cheio do Espírito Santo. Então eu espero que você avalie o seu casamento, avalie o seu relacionamento a dois, observe a sua postura dentro de casa, busque a Deus, seja um imitador dele, e isso tenho certeza que vai cooperar para o seu testemunho, vai cooperar para o seu crescimento, e o seu casamento ele vai ser um instrumento de Deus para dar glória ao Pai em tudo. Então eu espero você no próximo vídeo. Até lá!